Exemplo 1. Vamos fazer o cálculo para a verificação de uma peça de madeira sujeito a momento fletor e sujeito a esforço cortante. Então, o que é que se pede? Pede-se que eu tenha uma viga de 4,20 m, ela apresenta um carregamento distribuído de 6,5 kN por metro e uma carga concentrada no ponto médio do vão de 13 kN. Esse carregamento permanente ele é de longa duração. Vamos supor que essa viga seja feita de madeira da classe C40 e que ela esteja sujeita à classe de umidade 1, peça de segunda categoria e ações permanentes de grande variabilidade. Então, foi dada a seção transversal, tem 6 centímetros de largura, e ele deseja se calcular a altura. Para isso, nós devemos fazer a verificação dessa peça de madeira, tanto para o momento fletor como para cortante. Então, vou pular a parte do cálculo do diagrama de momento fletor, e isso remete-se a cálculo de análise estrutural, que não é objetivo deste exemplo. O diagrama de momento fletor, após feitos os cálculos, tem um valor característico máximo no meio do vão de 28 kN/m. Já o esforço cortante apresentou um valor máximo de 20,1 kN nos apoios. O que é que devemos fazer? Devemos transformar estes valores característicos, tanto para o momento fletor como para cortante, em valores de cálculo. Então, para isso, devemos aplicar a equação normativa, o qual transforma o carregamento característico em uma carga de projeto, em um carregamento de projeto. Como só há carregamento permanente, o termo da equação para ação variável considerada como principal e ação variável considerada como secundária podem ser anuladas. Então, o valor de projeto ele vai ficar em função do nosso gama G, vou colocar aqui gama GI, que multiplica o carregamento permanente no caso característico. Lembrando que, para combinações últimas normais, o nosso gama G ele vale 1,4. Então, o que devemos calcular? Devemos calcular os esforços solicitantes de cálculo para momento fletor, ou seja, o nosso momento de projeto vai ser então 1,4, que multiplica o valor máximo que deu no diagrama, 28 kN/m. 28 kN/m. E isso implica que o momento de projeto que nós iremos trabalhar valerá 1,4 vezes 28. Isto é igual a 39,2 kN/m. 39,2 kN/m. Vamos passar a nossa unidade para centímetro, multiplicando por 100, que é o que nós iremos trabalhar ao longo desse exercício. 3.920 kN/centímetros. Da mesma maneira, vamos calcular o valor de projeto para o esforço cortante. Então, aqui, esforço cortante. E o valor de projeto, o nosso VD, vai ficar igual a 1,4, que multiplica o valor máximo que nós achamos no diagrama, que foi de 20,1 kN, vezes 20,1 kN. Este resultado é igual a 1,4 vezes 20,1, 28,14 kN. 28,14 kN. Vamos fazer agora o cálculo das tensões normais, tanto para o momento fletor como para esforço cortante. Lembrando que o exercício não nos forneceu a altura da seção transversal, então as tensões normais elas ficarão em função dessa altura.
Então, o cálculo da tensão normal devido à flexão pura, só temos a atuação do momento fletor, vocês viram lá em resistência dos materiais, que é igual a sigma, igual momento fletor, no caso, momento fletor de cálculo, distância em relação à linha neutra, dividido pelo momento de inércia, sendo a minha distância em relação à linha neutra igual à altura sobre 2. E o meu momento de inércia é dado por I é igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Assim temos momento de inércia igual a base vale 6 centímetros, a altura nós não sabemos, sobre 12. Simplificando, o meu momento de inércia é igual a h ao cubo dividido por 2. Portanto, substituindo os valores, sigma md é igual ao momento fletor de cálculo, que eu vou substituir depois, que multiplica o y, vale h sobre 2, dividido pelo momento de inércia, que nós calculamos como h ao cubo sobre 2. O meu 2 corta com 2 e o h corta com h. Isso resulta em uma tensão devido ao momento fletor de cálculo igual momento fletor sobre h ao quadrado. Substituindo nossos valores, temos sigma md igual 3.920 dividido por h ao quadrado. Esta será a nossa primeira equação definida. Vamos fazer o cálculo agora para a tensão devido ao cisalhamento. A tensão cisalhante de cálculo, que eu vou chamar aqui tal D, para uma seção retangular, ela é dada para a seguinte equação: 3 sobre 2 do esforço cortante de cálculo dividido pela área. Portanto, a tensão cisalhante de cálculo vale 3 sobre 2, que multiplica 28,14 kN sobre a área, que é igual a 6 vezes H. Fazendo esses cálculos, a tensão cisalhante resulta em 3 sobre 2, que multiplica 28,14 dividido por 6, 7,035. 7,035 dividido por H. Vamos chamar de equação número 2. Vamos calcular os coeficientes modificadores da madeira. Então, ela é dada por Kmod, que é igual a Kmod 1, que multiplica Kmod 2, que multiplica o Kmod 3. Lembrando que o Kmod 1 tem a ver com a classe de carregamento, o Kmod 2 tem a ver com a umidade da madeira e o Kmod 3 tem a ver com a categoria da peça. Então vamos observar cada um deles perante a norma. O Kmod 1 para carregamentos de longa duração vale 0,7. Já o Kmod 2, classe de umidade 1 que foi dado no enunciado, vale 1. E o Kmod 3, considerando peça de segunda categoria, vale 0,8. Com isso, meu Kmod vale 0,7, que multiplica 1, que multiplica 0,8. Isso implica que o coeficiente modificador da madeira, neste caso, valerá 0,8.
0,56. Feito isso, calcula-se agora a resistência à compressão da madeira e a resistência ao cisalhamento da madeira. Então, quanto à resistência à compressão paralela às fibras da madeira, FWC0D, ele é igual ao Kmod, que multiplica FWC0K sobre o gama W da madeira. Então, a resistência à compressão paralela de projeto vale 0,56, a madeira da classe C40, dividido por 1,4. Lembrando que esta unidade aqui está em megapascal. Portanto, a resistência à compressão paralela da madeira no valor de projeto é igual a 0,56, que multiplica 40, e isso dividido por 1,4 vai dar 16 megapascal. Então, 16 megapascal. Da mesma forma, vamos calcular quanto vale a resistência da madeira em relação ao cisalhamento. Vai ser Kmod, que multiplica a resistência ao cisalhamento da madeira característico, dividido pelo gama da madeira. Então, FWVD da madeira valerá 0,56, que multiplica quanto é a resistência característica da madeira quanto ao cisalhamento. Então, para a classe de madeira de cotiledônea C40, a resistência característica vale 6 megapascal. Então, aqui, 6 megapascal dividido por 1,4. Dessa maneira, a resistência da madeira quanto ao cisalhamento de projeto é igual a 0,56, que multiplica 6, dividido por 1,4. 2,4 mega. 2,4 megapascal. Então, diante desses valores, o que é que devemos fazer? Nós temos as propriedades de resistência do material, no caso da madeira, e devemos comparar com as tensões solicitantes, uma vez que o dimensionamento estará atendido quando as tensões solicitantes forem menores que a resistência do material. Quanto à verificação para o momento fletor, temos, então vou escrever aqui, verificação para momento fletor. Temos que a tensão solicitante de cálculo para o momento fletor tem que ser menor ou no máximo igual à propriedade característica desse material em relação à compressão paralela às fibras. Ou seja, sigam MD, que foi 3.920 sobre H ao quadrado, tem que ser menor ou no máximo igual a 16 mega. Então aqui, 3.920 dividido por H ao quadrado tem que ser no máximo menor ou igual a 16 megapascal. O que é que devemos fazer? Devemos fazer a transformação desse 16 mega para quilonewtons por centímetro quadrado. Uma vez que 3.920 encontra-se em quilonewtons. Por quê? Então, aqui em cima, temos o momento fletor
foi dado quilonewton vezes centímetro, que multiplica o y, que também é em centímetro, e o momento de inércia é em centímetros a quarta. Ou seja, o meu centímetro quadrado corta com centímetro a quarta e resulta em quilonewton sobre centímetro quadrado. Porém, a minha altura não tem ainda a parcela do centímetro quadrado. Isso implica dizer que a unidade, por enquanto, encontra-se em quilonewton. Dessa maneira, temos 3.920, vou colocar aqui, quilonewton, sobre h ao quadrado, é menor ou no máximo igual a 1,6 quilonewton sobre centímetro quadrado. Eu posso cortar os meus quilonewtons, e isso implica dizer que a minha altura ela tem que ser maior ou no máximo igual à raiz quadrada de 3.920 dividido por 1,6, cuja unidade encontra-se em centímetro quadrado. Ou seja, esse quadrado corta com a raiz e a minha altura tem que ser igual a 3.920 dividido por 1,6. 2.450. Raiz quadrada dessa resposta, 49,49 centímetros. Logo, a altura tem que ser maior que 49,49 centímetros. Vamos fazer a mesma verificação para a tensão de cisalhamento. Logo, verificação para cortante. Ou seja, a tensão de cisalhamento tem que ser menor ou no máximo igual à propriedade do material da madeira em relação à resistência de corte. Isso implica dizer que a tensão de projeto, que nós achamos aqui em cima, foi de aqui 7,035. Que unidade é essa? Então, bora verificar as unidades em primeiro lugar. Aqui eu tenho quilonewtons e aqui embaixo eu tenho 6 centímetros que multiplica uma altura que também deverá ser em centímetros, ou seja, quilonewtons por centímetro quadrado. Como a altura não foi definida, esta unidade, em um primeiro momento, encontra-se em quilonewton sobre centímetro, que quando multiplicar pela altura vira quilonewton por centímetro quadrado. Dessa maneira, temos 7,035 dividido por H. Essa unidade, por enquanto, está em quilonewton sobre centímetro. Tem que ser menor ou no máximo igual à propriedade de resistência do material quanto ao corte, que nós achamos de 2,4 megapascal. Ou, já transformando para quilonewton por centímetro quadrado, 0,24 quilonewtons por centímetro quadrado. Então, o que dá para fazer? O quilonewton corta com quilonewton, o meu centímetro corta com centímetro quadrado. E a minha altura já fica automaticamente em centímetro. A minha altura tem que ser maior ou no máximo igual a 7,035 dividido por 0,24. Esse resultado já irá sair em centímetro.
Isso significa que a minha altura é igual a 7,035 dividido por 0,24. 29,31 centímetros. 29,31 centímetros. Então veja bem, temos duas alturas definido quanto a tensões cisalhantes e tensões devido à atuação do momento fletor. Uma, para suportar o esforço de corte, a altura tem que ser no máximo maior que 30 centímetros, e para suportar o momento fletor, a altura tem que ser maior que 50 centímetros. Portanto, nesse primeiro momento, a altura que nós deveríamos adotar seria de 50 centímetros. Porém, fizemos a verificação quanto ao nível de tensões. Vamos fazer agora a verificação em relação às flechas atuantes nessa viga. Para isso, verificação quanto à flecha da viga de madeira. A flecha total, neste caso, como temos dois tipos de carregamento, um carregamento distribuído e um concentrado, ela é dada por essa seguinte equação: 5QL a quarta sobre 384, que multiplica o módulo de elasticidade, a compressão paralela às fibras efetivo da madeira, vezes o momento de inércia. Esse primeiro fator aqui, ele refere-se ao carregamento distribuído, mais 3PL ao cubo sobre 48 módulo a compressão paralela às fibras efetivo, que multiplica o momento de inércia. E esse segundo fator aqui, ele refere-se ao meu carregamento concentrado. E isso tem que ser menor ou no máximo igual a L sobre 200. Então vamos calcular primeiro o módulo de elasticidade efetivo da peça de madeira. Então, para isso, sabemos que o módulo efetivo de elasticidade da peça de madeira vai ser igual ao meu Kmod total, que nós calculamos anteriormente, vezes o módulo de elasticidade médio da madeira. No caso, para a classe C, 40. Isso implica dizer que o módulo de elasticidade efetivo da peça da madeira valerá, Kmod nós calculamos anteriormente, 0,56, que multiplica o módulo de elasticidade médio, que é dado pela norma. Módulo de elasticidade médio para a classe C40 vale 19.500 megapascal. 19.500 megapascal. Isso implica dizer que o módulo efetivo da peça será igual a 0,56 vezes 19.500, 10.920 megapascal. 10.920 megapascal. Antes de eu aplicar essa equação das flechas, vamos em um primeiro momento saber qual é a unidade que nós devemos trabalhar para ver coerência nos cálculos. Então aqui, a nossa flecha, a primeira parcela refere-se ao carregamento distribuído, a segunda parcela refere-se à carga concentrada e a terceira parcela refere-se à flecha admissível. Então, temos a primeira unidade nossa para a carga distribuída, vamos passar tudo para quilonewtons e centímetro. O Qzinho refere-se à carga distribuída, então ela vai estar em quilonewton sobre centímetro, que multiplica o L a quarta centímetro a quarta, dividido pelo módulo de elasticidade, que é quilonewton sobre centímetro quadrado, multiplicado pela inércia.
A inércia vai ser 6, que multiplica a altura que não foi nos dados, ao cubo, sobre 12. Então, aqui vai ter apenas centímetro, que multiplica a altura ao cubo. E esse valor vai ter que ser somado à flecha devido à carga concentrada. Então, aqui o P vai ser dado em quilonewtons, o L vai ser dado em centímetros cúbicos e a parcela de baixo repete-se como anteriormente. Então, aqui é quilonewton sobre centímetro quadrado vezes centímetro vezes a altura que não nos foi fornecido ao cubo. E isso tem que ser menor ou no máximo igual a uma parcela em centímetro. Vamos verificar o que é que dá para cortar aqui. Então, o centímetro corta com centímetro a quarta, fica centímetro cúbico. O nosso quilonewton corta com quilonewton. O centímetro quadrado corta com centímetro. Então aqui, quilonewton corta com quilonewton. O centímetro quadrado corta com centímetro. E isso vai resultar em quê? Então eu vou ter na parcela de cima centímetros cúbicos sobre H ao cubo dividido por centímetro, mais a segunda parcela, centímetro cúbico, sobre H ao cubo dividido por centímetro, que deve ser menor ou no máximo igual a centímetro. Eu vou ter numerador sobre denominador, primeira parcela pelo inverso da segunda. Então aqui eu vou ter centímetros a quarta dividido pela minha altura ao cubo, mais centímetros a quarta dividido pela altura ao cubo, e isso deve ser menor ou no máximo igual a centímetro. Logo, quando nós isolarmos a nossa altura, ficaríamos com H ao cubo vezes centímetro tem que ser maior ou no máximo igual a centímetro a quarta. O nosso H ao cubo vai ter que ser maior ou no máximo igual ao centímetro ao cubo. Ou seja, isso aqui está coerente, resultando em uma altura dada em centímetro. Logo, vamos fazer as transformações de todos os nossos cálculos. Então, aplicando a equação anterior, 5, que multiplica o carregamento distribuído, que é 6,5 kN por metro, L a 4 a 384. Esse modo de elasticidade de 10.920, ele valerá, já transformando para quilonewtons e centímetro quadrado, 1.092 kN sobre centímetro quadrado. Assim, ficaríamos 5, que multiplica 0,065, que multiplica o vão à quarta, 420 elevado à quarta, dividido por 384 vezes 1092 vezes o I, cuja base vale 6 centímetros, a altura ao cubo nós não sabemos, dividido por 12, mais a outra parcela, 3 PL ao cubo sobre 48 EI. 3, que multiplica 13, que multiplica L ao cubo, 420 ao cubo, dividido por 48 vezes 1092 vezes
6h ao cubo sobre 12. E isso tem que ser menor ou igual a 420 dividido por 200. Vamos fazer as simplificações. Logo, 384 que multiplica 1092, que multiplica 6, divididos por 12. Fica 209.664. Duzentos e nove, 664 vezes h ao cubo. No numerador temos 5 vezes 0,065, que multiplica 420 elevado à quarta. Então, 1,011 vezes 10 elevado à décima. 1,011 vezes 10 elevado à décima. Mais a segunda parcela ficará igual a 48 vezes 1092 vezes 6 sobre 12. 48 vezes 1092 vezes 6 dividido por 12. 26.208. 26.208 h ao cubo. No numerador, 3 vezes 13 vezes 420 ao cubo. 3 vezes 13 vezes 420 elevado ao cubo. Ou seja, eu vou ter 2,89 vezes 10 elevado a 9. 2,89 vezes 10 elevado a 9. E isso tem que ser menor que 420 sobre 200. 420 dividido por 200. 2,1. 2,1. Agora vamos fazer a primeira parcela novamente. 1,011 vezes 10 a décima, dividido por 209.664. Isso resulta em 1,011 vezes 10 a décima, dividido por 209.664. Vai dar 48.220. Sobre h ao cubo, mais a segunda parcela, 2,89 vezes 10 a nona, dividido por 26.208. 2,89 vezes 10 a nona, dividido por 26.208. Vai dar 110.271,67. 110.271,67. E isso será dividido por h ao cubo, que por sua vez tem que ser menor ou igual a 2,1. Logo, vamos fazer essa soma 110.271,67 mais 48.220. Então, esse resultado, mais 48.220, vai dar 158.491,67. 158.491,67 dividido por h ao cubo. E isso deve ser menor ou igual a 2,1. Portanto, o meu h tem que ser maior ou no máximo igual que a raiz cúbica
de 158.491,67 sobre 2,1. Ou seja, a minha altura tem que ser maior ou igual a. Então, eu pego esse resultado, divido por 2,1 e tiro a raiz cúbica dessa resposta. Vou elevar aqui a 1 sobre 3. Então, a minha altura tem que ser maior ou igual a 42,26 centímetros. Então, 42,26 centímetros. Portanto, nós temos uma altura maior que 42 centímetros para atender a flecha, uma altura maior que 29 centímetros para atender o esforço cortante e uma altura maior que 49 centímetros para atender a flexão pura, que vai produzir tensão normal. Logo, o resultado de toda essa operação será igual à maior altura encontrada, 49,49 centímetros, podendo arredondar para 50 centímetros. Este é o nosso resultado final.